Você vai assistir um corte do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de recursos humanos e tecnologia. Em linhas gerais, Eloário, o que você está vendo como tendência para recursos humanos nos próximos 2 ou 3 anos? Eu acho que aqui no Brasil, a gente está passando um desafio assim, de um rearranjo, né, de mercado. Né? Pós-pandemia. Pós-pandemia ainda. Né? A gente falava no começo da pandemia, durante a pandemia, muito do novo normal. Né? A gente voltou ao velho normal. A impressão que eu tenho é isso. A gente voltou ao velho normal. Só que tem o seguinte, né? As coisas que o novo normal prometeram eram expectativas que não eram cobradas. Hoje o velho normal está fazendo as pessoas cobrarem o que elas experimentaram naquele momento, né? Então eu acho que esse rearranjo que está tendo agora na forma de trabalhar, como as pessoas estão encarando as atividades, etc. Qual o papel, não diria o papel do RH, mas como gerir as pessoas daqui para frente, eu acho que isso vai ser fundamental. Eu acho que o tema de diversidade e inclusão definitivamente tá agora na agenda de todo mundo, né? Não só executivos, mas também conselhos, etc. Acho que existem riscos aí também, porque a gente começa a ver aquelas questões de algumas empresas fazerem porque tem que fazer, não porque querem fazer. Eu acho que isso é muito perigoso, porque assim, a história mostra, quando a empresa faz uma coisa porque tem que fazer, não porque quer fazer, no momento de crise, corta. A primeira coisa que vai cortar é aquilo que teve que fazer. Né? Exato. Então, assim, acho que... a empresa enxerga como custo. A empresa enxerga como custo. Nosso papel como RH, como conselheiro, como executivo, é convencer a empresa que pode ser feito, que tem que ser feito, não por uma obrigação legal apenas, e não para sair bonito num post no LinkedIn. Exato. Mas porque você está contribuindo com a sociedade de uma forma muito forte. E mais do que isso, diversidade já foi comprovado, dá dinheiro. Dá dinheiro, exatamente. Dá dinheiro. Eu acho que tem um outro tema forte, que é o tema do etarismo. Eu acho que essa nossa geração, né, que está no meio tá ali no bolo, né? A gente tá ali no bolo. A gente é aquele grupo que tá ficando velho, né? É aquele grupo que tá... Esses dias uma colega minha chegou para mim, a gente quando passa dos 40, eu falei, não. A gente quando tá chegando aos 50, é diferente. É isso. Então, assim, eu acho que isso ele vai se agravar um pouco mais nesse momento, porque essa nossa geração, essa geração hoje que está entre 40, 50, 45, 50, tem muita gente, e tem muita gente muito ativa ainda no mercado. Essa população que está aqui hoje é uma população que vai ter uma longevidade profissional muito maior que a geração anterior. E é uma geração interessante, e é um exemplo que eu sempre digo, porque aconteceu comigo. Eu entrei na faculdade usando disquete. Para você que não sabe, coloca aí no Google, disquete. Usei um negócio chamado Zip Drive, que era um disquete gordo. Usei pendrive de pilha. Tinha pendrive de pilha. Saí usando pendrive normal e nos meus últimos dias já tinha nuvem. Então a nossa geração, ela talvez seja a geração que mais se adapta a coisas novas. Era nesse ponto que eu ia chegar. Porque assim, eu acho que a diferença que essa nossa geração teve com as gerações anteriores, e obviamente não vamos generalizar, né? Porque todo mundo de alguma forma se adapta. Mas a nossa geração, essa questão da digitalização, etc., foi muito, muito, muito forte. E a gente acompanhou o período de prova no mimeógrafo. Isso. Para para um negócio teste online. Para um teste online. Né? Na minha vida regressa, antes de RH, eu fui programador. Olha. Eu fiz programação em COBOL. COBOL. Você que está na internet, procura o que é COBOL. Já pode trabalhar no banco. Sabia que banco utiliza COBOL ainda? COBOL. Quando falarem para você que COBOL é coisa de velho, saiba que o sisteminha do banco, que é todo bonitinho, por trás tem COBOL. Tem COBOL. É um dos sistemas mais seguros que tem, um dos mais complicados. Inclusive, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, são as empresas que estão encabeçando programas direcionados para mais 50, principalmente programadores de COBOL, porque os programadores novos não querem programar naquilo ali. Exatamente. Então você vê o seguinte, a gente pegou isso, né? Você trabalhou com disquete, eu trabalhei com disquete. O disquetão. O disquetão. Meu não. Quando eu comecei a trabalhar com folha de pagamento. Filhote. Quando eu comecei a trabalhar com folha de pagamento, que não tinha internet, não tinha transmissão de dados. Era na pedra, né? Não, calma. Essa fase ainda era office boy nessa época.
o pessoal mandava o disquete com os apontamentos de folha via malote, via correios. Malote. Isso quando ele não grampeava o disquete no memorando, né? Malote Mas, enfim, memorando. e aí você pega hoje, tem muita coisa na tecnologia já que eu não conheço. Assim, eu vejo minha filha, por exemplo, às vezes fazer umas edições de vídeo que eu acho aquilo de outro mundo, né? Mas eu tento me adaptar, né? Eu tenho entrado bastante em questão de inteligência artificial também para conhecer mais, desmistificar. Você sabe que eu gosto muito de ler, Sim. então eu busco muito literatura atual de quem está estudando esse assunto, etc. E eu acho que assim é muita gente dessa nossa geração Sim. que está fazendo isso. Porque já estava acostumada a ter isso. E as gerações anteriores, uma vez mais, não se adaptaram tão rápido, a gente teve que se adaptar, só que a gente está chegando, né? Daqui a pouco a gente vai ser uma população mais 50, daqui a pouco a gente vai ser uma população mais 60. Então, assim, eu acho que o RH tem que olhar, falando ainda no chapéu da diversidade, né? Tem que dar uma atenção muito especial para isso, porque caso contrário, daqui 5, 6 anos, o que você vai ter não é uma escassez de mão de obra, é uma escassez de conhecimento. Exato. Porque mão de obra você vai ter. Você tem 2, 3 gerações hoje trabalhando juntas no mercado de trabalho. Só que o conhecimento ainda está muito centralizado de algumas naturezas, né? Conhecimento de alguma natureza, muito centralizado nessa população. Então, acho que isso é uma coisa que precisa acompanhar muito, muito perto. Da mesma forma que cuidar da entrada de novos profissionais no mercado é outra prioridade que a gente tem que ter. Porque essa geração, a geração TikTok, está conhecendo o mundo através da tela do celular, não faz ideia o que é o mundo real. Essas pessoas pensam, né, não generalizando também, mas uma molecada aí de 10, 11, 12 anos vai pensar que a vida são pequenos vídeos de 30 segundos. Exato. A questão do imediatismo, etc. Eu não gosto da generalização que fazem, tá? O pessoal da geração tal é assim. Eu também acho que não. Eu acho que são comportamentos que estão sendo ligados a episódios esporádicos. Isso, exatamente. Então, essa questão para mim de preparar a empresa para administrar esse conhecimento dessa geração que daqui 20 anos já vai ser 20 anos é exagero, 10, 15 anos, vai ser uma geração já mais velha no mercado. E para essa geração que vai chegar nos próximos anos, esse vai ser, esse para mim é o desafio dentro de, falando mais até de RH mesmo, né? Como preparar as companhias para isso. E tema de ambiente, né? E o que você faria, desculpa te interromper, e em linhas gerais, que tipo de ações você faria hoje para preparar esse terreno? Eu sempre fui muito preocupado com a questão, por exemplo, do recrutamento da seleção, né? Para mim, hoje eu falo que vem do mercado hoje, nos anos anteriores, inclusive, e até para a questão de transformação cultural, o recrutamento e seleção, para mim, hoje é o subsistema mais relevante dentro do RH, porque uma vez que você recruta bem, os outros subsistemas eles vão rodar um pouco mais fácil. Então, assim, uma ação que eu acho que poderia dar um resultado um pouco mais rápido nisso é treinar muito a liderança para recrutar bem, para entender essa diferença cultural, entender que não é pecado você contratar uma pessoa de 50 anos, tão um pouco mais de 17 anos, 18 anos, desde que você saiba montar o quebra-cabeças corporativo, como que você vai juntar esses diferentes conhecimentos, essas diferentes expectativas. Para eu chegar aí, eu como RH, o que eu faço para estar preparado para isso, e isso vai ser parte do meu projeto agora para os próximos meses, é montar uma persona, né? O que é a persona que eu tenho hoje dentro da companhia e qual é a persona que eu vou precisar daqui 5 anos. Porque daqui 5 anos a gente vai dar outro salto geracional, entendeu? Então eu tenho que montar isso para saber que tipo de perfil eu vou precisar na empresa e preparar a empresa para recrutar corretamente. Se a liderança não souber montar a equipe, se a liderança não souber para que lado a empresa vai, qual tipo de gente que eu preciso, eu não vou conseguir endereçar isso. Eu não vou conseguir. Se eu deixar a coisa como está hoje, vai contratando aí, vai contratando. Eu vou ter uma limitação. Eu acredito 100% que uma das soluções para a guerra de jovens talentos é a guerra para velhos talentos. Para mim, isso está muito claro e eu acho que quanto mais tarde as empresas demorarem para perceber isso, mais elas vão sofrer. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que o desafio, até estava falando aqui, essa geração dos velhos talentos,
é uma geração que está muito adoecida, até hoje você tem ouvido falar muito de burnout, etc., Sim. porque essa geração está sofrendo uma pressão muito grande, né? A gente vai ter que cuidar disso também. E a gente precisa tomar cuidado para que essa nova geração também não sofra burnout aos 20 anos de idade, porque a gente Que já tem bastante. que já tem bastante, porque o que a gente tem visto muito, a geração mais antiga, o pessoal vai passando dos 40, etc. Eu posso até falar até um pouco por mim, assim, eu passei por um período de estresse forte aí e tudo, né? E então a gente tem que cuidar muito bem disso para a gente conseguir encaixar as coisas como devem ser. Mas tem muito trabalho pela frente, assim, às vezes eu me pego pensando o que vai ser isso daqui 20 anos, né? Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhava numa empresa com 10 mil funcionários. A gente não tinha uma área de recurso humano, a gente tinha uma área de administração de pessoal. Ou seja, há 30 anos atrás, você fazer uma folha de pagamento bem feita era o suficiente para as pessoas ficarem na empresa. Você tinha administração de pessoal e você tinha assistência social. Se alguém precisasse de alguma coisa, ia na assistência social. Hoje, se você tem uma área só de administração de pessoal, esquece. Mas nenhuma microempresa. A microempresa hoje, ela precisa ter um cuidado de RH. Não estou falando que precisa ter um RH, precisa ter um cuidado com RH. Então, o que vai ser daqui para frente, né? Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.